Obrigada, senador Antônio Carlos Valadares. Obrigada. É uma honra estar aqui participando dessa audiência pública e eu tenho certeza que esse debate vai ser muito, muito rico. Tenho certeza que cada um vai dar a sua contribuição em sua área específica. A minha contribuição vem da área da saúde e eu acho que a gente vai ter muito o que discutir. Então, vou falar um pouco sobre políticas do tabaco e da maconha, vou falar também sobre os custos da criminalização e da descriminalização, falar também sobre o que a gente, como um comitê sobre legislação e políticas públicas da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, qual foi a conclusão que a gente chegou sobre o impacto da descriminalização, no caso da maconha, na saúde pública e em todos os outros aspectos. Eu acho importante a gente começar com política do tabaco, porque, na verdade, a gente vem caminhando ao longo do tempo, e eu estou colocando aqui a prevalência de tabagismo em 1989, que era 35% da população, e hoje em dia a gente está em 15%, 13% da população que fuma. E a gente só conseguiu essa redução da prevalência do tabagismo graças a medidas restritivas. A proibição da propaganda, proibir fumar em lugares fechados, entre outras medidas que não estou aqui para elencar. A partir disso, também as advertências nos maços de cigarro. A partir disso, houve o que a gente chama de denormalização do consumo. Esse gráfico que eu estou mostrando, ele mostra que, à medida em que as pessoas ficaram mais conscientes de que fumar causa câncer, isso nos Estados Unidos, houve uma redução da prevalência do uso de tabaco nos Estados Unidos. Então, assim, quanto mais consciência, menos uso, quanto mais medidas restritivas, menos uso. Que a gente chama de denormalização do consumo. E aí a gente a pergunta que a gente lança num primeiro momento com a descriminalização, será que as pessoas vão perceber menos risco em usar drogas? Será que isso seria uma normalização do consumo? Eu não estou respondendo a essa pergunta, eu estou fazendo essa pergunta. O que se sabe é que, isso é uma pesquisa feita com adolescentes nos Estados Unidos, à medida em que há uma redução na percepção de risco do uso da maconha, passa a haver um aumento do consumo em adolescentes. Isso é uma coisa já sabida. Quanto menos risco o adolescente vê em fumar maconha, no caso, maior a chance dele usar a droga. Bom, o que a gente está, na verdade, discutindo aqui? São os custos da criminalização, que são o dinheiro empregado na criminalidade, o sofrimento dos indivíduos aprisionados, que é absolutamente verdadeiro, o contato desses indivíduos aprisionados com o crime e o estigma social de quem é preso. Isso é um custo alto da criminalização. A gente não está aqui para fingir que não existe isso. Por outro lado, a descriminalização também deve ter custos. Um possível aumento do consumo pela redução da percepção de risco e, com isso, o aumento dos danos à saúde. Eu não estou aqui para poder ficar elencando também todos os danos à saúde do consumo das drogas. Eu acho que as pessoas já têm alguma consciência. Então, nesse sentido, a gente não está falando só sobre o prejuízo à saúde do indivíduo que foi apreendido com a substância. Eu estou falando sobre uma eventual transformação nessa lei para uma descriminalização e o impacto que isso terá na saúde pública. Vamos ver se realmente isso é verdade. Isso é uma questão que fica. Então, a questão é clínica ou é cadeia? Né? Qual vai ser, ou será que nenhum dos dois? Né?
Esse Comitê sobre Legislação e Políticas Públicas das Drogas resolveu estudar a maconha, porque com a maconha a gente está num solo mais firme do que descriminalização da cocaína, que a gente tem em Portugal e um ou outro lugar tem um limite na quantidade de porte de cocaína. Mas a verdade é que maconha a gente tem um número de países muito maior em que isso é descriminalizado, e a gente foi ver qual é o impacto que isso tem no consumo, tá? A pergunta que a gente se fez será que realmente aumenta o consumo? Porque se não aumenta o consumo, não tem nenhum problema de saúde pública. Descriminaliza, você reduz todo o custo relacionado à criminalidade, inclusive sofrimento, violência e tudo mais, e se não tem aumento de consumo, está ótimo. A gente foi ver isso. Coloquei aí, vou voltar, coloquei aí uma colocação, uma citação do Bo Carter, que eu considero muito adequada. Em tempos de guerra, a primeira vítima é a verdade. E eu acho que a gente está aqui para discutir, debater um assunto que realmente polêmico, mas que a gente chegue a alguma coisa próxima da verdade. Eu ouvi aqui a minha colega Beatriz Vargas Ramos e achei interessante ouvir também sobre um ponto de vista jurídico qual é a colocação a respeito de Estado democrático de direito e tudo mais. Enfim, o que aconteceu nos Estados Unidos com a descriminalização da maconha em vários estados em que foi descriminalizado? Sim, é verdade. A guerra às drogas fracassou. Totalmente. Não conteve o consumo de drogas, levou ao sofrimento de indivíduos que nada tinham a ver com criminosos, com crime. Também há evidência, nos Estados Unidos, que aqueles indivíduos que foram aprisionados, que foram encarcerados, eram, na sua maioria, jovens, negros e homens. É uma verdade. Através dessa revisão que a gente fez em relação às políticas públicas dos Estados Unidos, o que a gente conseguiu ver foi o seguinte: não há evidência de alteração da prevalência pela descriminalização ou mesmo pela despenalização da posse e uso da maconha nos Estados Unidos. Mas, e isso também é verdade, existem vários fatores de confusão nas pesquisas que foram realizadas. Eu estou olhando totalmente sob um ponto de vista científico. Tem várias pesquisas, os Estados Unidos é um país que faz pesquisas bastante sólidas, e o que se pode ver é o seguinte, nas pesquisas. Você não tem séries históricas, você não vê um estado onde não era descriminalizado, e qual era o consumo de maconha nesse estado, e depois da descriminalização, qual foi o consumo de maconha, para que você possa chegar a alguma conclusão causal. A descriminalização levou ao aumento ou diminuição de consumo. O que a gente tem é o seguinte: uma comparação transversal entre estados onde é descriminalizado e estados onde não é descriminalizado, e que mostra que nos estados onde criminalizado pode ter maior ou menor prevalência de uso de maconha, mas isso não é uma conclusão de que descriminalização aumenta ou diminui o consumo. Enfim. Em Portugal é o país que eu acho que a gente está eventualmente baseando essa ideia de descriminalização de todas as drogas. Ela, a partir de 2001, começa a descriminalizar todas as drogas e penaliza a apreensão com drogas com obrigatoriedade de tratamento. Sai da esfera criminal, passa para a esfera de saúde. É essa a ideia. Os artigos também são contraditórios. Os artigos que são feitos pelos levantamentos nacionais mostram um estrondoso sucesso dessa postura de descriminalização de todas as drogas. Por outro lado, o Observatório Europeu, que são levantamentos mais independentes, mostram que foi um retumbante fracasso. Portanto, não dá para a gente ter uma certeza absoluta do que aconteceu em Portugal, do que acontece em Portugal. No Reino Unido, o que foi que aconteceu? Em 2003, eles resolvem reclassificar a maconha e descriminalizam o seu porte. Qual foi o resultado? Realmente diminuiu o número de prisões na Inglaterra e houve uma procura maior de tratamento pelos adolescentes. Maravilhoso.
No entanto, de acordo com as estatísticas, houve uma iniciação mais precoce e um aumento do uso na vida. Em 2008, no Reino Unido, a maconha, então, é reclassificada como classe B, isso é, ela é recriminalizada. É isso que acontece no mundo. Na Espanha, também houve, depois da descriminalização, um aumento do consumo de maconha e de outras drogas. Na Holanda, uma coisa interessante, houve um aumento do consumo. A descriminalização, que é bastante antiga na Holanda, houve um aumento do consumo através da descriminalização. Mas o que é interessante é o seguinte, você não pode dizer que o aumento do consumo na Holanda tenha sido por causa da descriminalização. Por quê? O que a gente vê aqui nesse gráfico é o seguinte, isso aqui é a Holanda, que a partir de 1992 teve um aumento do consumo de maconha. Mas, paralelamente, a gente vê que também, na Noruega, houve um aumento de consumo de maconha. Também houve nos Estados Unidos, perdão, aqui os Estados Unidos, também houve nos Estados Unidos um aumento de consumo de maconha. Então, na Holanda, assim como na Noruega, assim como nos Estados Unidos, todos, paralelamente, aumentaram o consumo de maconha. Então, era mais uma tendência histórica de aumento de consumo do que, propriamente, uma questão da descriminalização. Uma conclusão que a gente chegou. Na verdade, se você faz tira um suco disso que a gente está vendo aqui, é que a gente não chega a nenhuma conclusão mesmo. Assim, é preciso admitir que ainda não produzíamos informações suficientes para impor uma mudança na legislação. É hora, e isso é verdade, de realizar pesquisas, levantar dados e se preparar para eventuais consequências das decisões que serão tomadas. Dessa forma, poderemos encontrar o melhor caminho e mais eficiente para o Brasil. Afinal, a melhor abordagem para o assunto não é a liberalizante ou a restritiva, é a certa. E essa nós ainda precisamos descobrir qual é. Para finalizar, e eu vou finalizar mesmo agora, só uma reflexão, é que são muitas as drogas, muitas. Muitos os países, muitas as culturas. Será que deveria haver somente uma política de drogas que pudesse ser a certa para todas as drogas, todos os países e todas as culturas? Eu acho que não. A política das drogas mais adequada não é a que pense nos benefícios à saúde dos indivíduos. Também não é a que pense na economia de um Estado ou país, muito menos a que se preocupe com a violência, mas a que leve em conta todos esses e outros aspectos, objetivando o bem comum. É isso. Obrigada.